Graça e paz, queridos. Uma ótima e abençoada noite a todos. Aqui, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor é o pastor Alexandre Augusto. Louvado seja Deus. Como eu havia dito, vou estar iniciando hoje uma sequência de vídeos falando dos dons ministeriais, a unidade do corpo de Cristo. Eu tenho visto muitas dúvidas que têm confundido as pessoas, mas por quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece, mas perece por falta de conhecimento. Não é por falta de revelação, não é por falta de alimento, não é por falta de dons de língua, de visão, não. É por falta de conhecimento. E a gente tem visto assim, uma epidemia de confusão nas igrejas em relação aos dons ministeriais. Tem dons espirituais e tem dons ministeriais. E aqui eu quero fazer a leitura da palavra que se encontra no livro de Efésios 4:11 ao 16, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, em algumas traduções, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Até aqui. Conhecimento. Como eu disse há alguns instantes, o povo de Deus, Deus dizendo através da boca do profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí alguém pergunta, como pode o povo de Deus perecer? Em algumas traduções está assim, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O próprio Deus usando o profeta Oséias para dizer que o povo dele é destruído. Como assim o povo de Deus é destruído? A resposta está lá, conhecimento. Amados, eu tenho visto muita meninice, infelizmente, A gente está, pela misericórdia, 17 anos aí na caminhada com o Senhor, e eu sou novo, 37 anos, estou aprendendo ainda, não sou dono da verdade, não tenho todo o conhecimento, estou aprendendo, mas a gente tem visto algumas coisas que têm trazido confusão, falta de maturidade espiritual, falta de conhecimento traz isso no meio do povo de Deus. E temos visto pessoas em funções que não foi delegada por Deus, não foi escolhida por Deus, e sim, infelizmente, pelo homem. Porque uma coisa primeira coisa, nós temos que entender aqui, aqui a palavra está falando de dons ministeriais. E as igrejas geralmente, elas definem como cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. É lógico que cada igreja tem sua forma de entender. Alguns têm um missionário, profeta, Estou falando das igrejas que eu tenho passado e tenho tido conhecimento, Eu fui consagrado pela graça de Deus, cooperador, em seguida diácono, em seguida presbítero, em seguida evangelista e em seguida pastor, pela graça do Senhor, nessa ordem. Mas primeira coisa é ter o chamado de Deus. Não adianta eu querer ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Não adianta o homem me dar um cargo, eu querer um cargo, uma posição ministerial, se não é o que Deus instituiu para mim. O que é um líder hoje? Quando Deus chama alguém, é diferente de quando alguém chama alguém.
quando um líder da terra coloca alguém numa determinada posição que não foi escolhido por Deus. O que é ser um líder? Um líder hoje, um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, um cooperador, é alguém que primeiro tem um chamado do céu. Isso aqui é fato. É fato. Chamado de Deus para a obra ministerial. Em seguida, tem que ter uma preparação. Geralmente a gente fala que fulano está separado ao ministério, ou de cooperador, ou diaconato, né? Ao presbitério, ao pastoral. Separado é o quê? É um estado probatório. Está aprendendo, está sendo provado. E se aprovado, vai receber, né, a posição a qual ele está almejando chegar. Mas vamos falar detalhadamente aqui e rapidamente o que é ser cooperador na obra de Deus. Eu creio que hoje eu vou falar só sobre, para que o vídeo não fique longo, extenso. Cooperador é alguém que coopera. O próprio nome diz, cooperar. Alguém pergunta, pastor, o cooperador pode ministrar a palavra? Pode. Por que não? O cooperador pode evangelizar? Pode. Por que não? Aliás, evangelizar é a função de todo mundo. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. É a função do pastor, do presbítero, do evangelista, do membro, daquele que está visitando, né? Convidar o vizinho para vir na igreja, entregar um folheto. Ó, Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida, a sua alma, quer mudar a sua história. É a função de todos nós, não é só de pastor, de presbítero, de evangelista, não, diácono, cooperador. Mas a função do cooperador, cooperar. Todos nós somos obreiros de Deus. Tem algumas igrejas que não adotam a função do cooperador e coloca obreiro no local do cooperador. Mas todos nós somos obreiros. Quem faz a obra é obreiro. Todos são. E algumas igrejas especificam, né? Paulo falou, meu cooperador amado, Lucas. Então, tem a função de cooperador na Bíblia, a palavra do Senhor. A função dele é o que? Ajudar, organizar, ajudar a limpar os bancos, as cadeiras. E isso não faz dele menor do que o outro, não. Limpar ali a janela, ficar na porta, receber as pessoas, servir água. São algumas das funções. Organizar a entrada das pessoas, né? E ministrar também. Não podemos esquecer disso. A função do cooperador. Cooperar. Embora todos nós somos cooperadores da casa do Senhor, da igreja de Jesus. Não só a igreja física, a igreja espiritual, a unidade do corpo de Cristo, como diz aqui na palavra, para a edificação do corpo de Cristo, né? Primeiro chamado espiritual, depois a preparação, depois derrama unção, o pastor, autorizado por Deus, na direção do Espírito Santo, vai derramar unção no tempo certo, na cabeça desse que foi separado, ou dessa que foi separada, cooperador ou cooperadora na casa do Senhor. Porque o homem só confirma aquilo que Deus já deu. Só derrama unção que está confirmando o que já foi instituído por Deus. O homem não tem condição de fazer se Deus não fizer. Então, nós temos que entender isso. Primeiro, o chamado de Deus, a separação ministerial, a preparação, num estado de provação, num estado probatório, para depois derramar o óleo da unção. Para aquela função a qual ele foi separado. Ao menos no meu entender, funciona assim. Porque Deus primeiro ele prova. O próprio Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto, né? Antes de estar escolhendo ali os apóstolos a dedo, ele foi para ser provado, 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Todos conhecem a palavra. Louvado seja Deus. Então, vamos ficar com essa palavra, que é
ser cooperador. Louvado seja Deus. No próximo vídeo falarei sobre o diaconato, a separação para o cargo de diácono, que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Uma ótima e abençoada noite a todos. Um abraço do pastor Alexandre, em nome de Jesus.